Eu sou o Rafael, psicólogo, e a autorrecompensa é como um combustível para sua alma. Ela que mantém sua motivação acesa. Hoje é mais uma reflexão sobre Sung Jin-Woo. Tem spoiler dos 10 primeiros episódios de Solo Leveling. Vamos lá. Quem não queria ter uma evolução igual a do protagonista de Solo Leveling? Imagina do nada você começar a ter um grande físico, uma enorme capacidade física de correr, um senso maior de disciplina. A questão é que você não vai ter a mesma evolução física do Sung, isso é óbvio. Ele muda basicamente no intervalo de 3 semanas, isso é impossível. Porém, o anime traz um bom conceito pra você aplicar isso na sua vida. Você não vai ter o mesmo resultado da forma tão rápida, mas vai ter um resultado. E é sobre isso que é o vídeo de hoje. Eu trouxe questões comportamentais que fazem sentido e que você pode aplicar o que acontece com o Sung na sua vida. E a longo prazo, isso pode mudar a sua vida. Afinal, o amanhã está longe, mas um dia o amanhã será o seu hoje. Mais forte do que qualquer disciplina é o poder da recompensa, justamente pelo efeito motivador que ela proporciona a gente. Recompensas funcionam em nosso cérebro por um motivo específico. Elas motivam a gente a continuar determinado comportamento, não importando qual seja esse comportamento, se ele é um comportamento positivo ou negativo. Ele apenas precisa ser recompensador de alguma forma para ele continuar sendo estimulado, procurado. E uma das grandes bases para continuarmos alguns comportamentos por anos é a nossa relação motivadora com aquele comportamento específico. E é isso que é explorado no personagem Sung Jin-Woo. A vida desse personagem é mudada por completo. Ele tem uma espécie de virada de chave. E tudo isso acontece por causa de um simples fator: a medição do seu progresso. No anime, Sung tem um sistema, mas você não precisa exatamente desse sistema para conseguir fazer o que você quer. Todos nós podemos medir nosso progresso frente a qualquer objetivo na vida. Mas isso às vezes é pouco feito. Na verdade, é bem subestimado. Nossas mentes conscientes nos dizem com orgulho que já sabemos o que queremos, o que comemos, quando nos exercitamos e como gastamos nossos fins de semana e dinheiro. Somos distraídos, esquecidos, míopes e facilmente influenciados por fatores externos. Isso faz com que mesmo a pessoa mais bem intencionada tenha mais probabilidade de andar em círculos do que de progredir. Subestimamos o valor da medição do progresso, do tanto que ela pode impactar nossa vida. Antes do evento da masmorra, Sung apenas seguia com seu objetivo de fornecer recursos financeiros para o tratamento de sua mãe. E isso por si só já era um grande motivador para ele. Isso fazia ele arriscar a própria vida enfrentando grandes criaturas e situações extremas. Porém, fisicamente e mentalmente ele acaba não se desenvolvendo tanto assim. E com isso acaba ganhando a fama de caçador mais fraco da humanidade, o que deixava ele simplesmente sem o respeito de ninguém. Apenas o que ele estava fazendo antes já era suficiente para os objetivos dele. E com isso ele não precisava se esforçar muito, minando sua motivação em melhorar. Ele aceitava totalmente essa situação de ser o mais fraco. Na verdade, ele já tinha atribuído tudo isso a ele, a sua personalidade e ao seu autoconceito. Porém, após o evento da masmorra, além de ser um baque o fato dele perceber que as pessoas não iriam ajudar ele, nessa situação ele quase acaba morrendo e implora para que tenha outra chance na vida. E é justamente isso que acontece. Perto de morrer, ele acaba ganhando uma nova chance. Um programa chamado Sistema diz a ele que Sung conseguiu completar a quest, chamada de A Coragem do Fraco. E esse sistema funciona similar ao que acontece nos jogos. Você vai conseguindo alguns objetivos e ganhando recompensas, quase recompensas instantâneas. Isso muda completamente a vida do Sung, que agora tem um sistema que mede e gerencia seus próprios esforços, motivando ele a alcançar determinados objetivos. Então ele ganha ali alguns desafios, uma quest, que meio que obriga ele a fazer abdominais, flexões, agachamentos e outras atividades físicas. Isso se torna um motivador absurdo pra ele. Ele era alguém que não parecia se exercitar tanto assim, mesmo sendo um caçador. Existem muitos gêneros e subgêneros de videogames, como quebra-cabeças, aventuras, simulações, sandbox, esportes, estratégias em tempo real, jogos de tiro em primeira pessoa. Cada um deles usa diferentes conjuntos de habilidades cognitivas, capacidade motora, memória, habilidades de resolução de problemas. Todos esses jogos, em alguns estudos, mostraram melhorar a capacidade de tomada de decisões, além de outras habilidades cognitivas. Videogames podem fazer um bem enorme nas pessoas que praticam, mas obviamente, como qualquer outro sistema de recompensa, pode trazer malefícios também. A gamificação torna as escolhas explícitas. Você pode pensar que suas escolhas já são óbvias, mas grande parte do seu processo de decisão é apenas um fluxo de eletricidade pelo caminho mais acessível. A eletricidade em seu cérebro flui como água em uma tempestade. Ele encontra o caminho de menor resistência. Sua eletricidade fluirá sem esforço para os canais que você construiu antes. Por isso a importância de bons hábitos. Quanto mais você repete um hábito positivo, mais fica fácil do caminho da eletricidade passar. A questão é que aprendemos a nos concentrar em objetivos distantes quando as necessidades imediatas são atendidas. Mas é um processo difícil. Nossos cérebros precisam de garantias frequentes de que estamos no caminho das recompensas. É por isso que uma medida gráfica dos nossos objetivos, dos nossos esforços, é tão atraente e tão positiva pra gente. E é por isso que o sistema funciona tão bem no Sung. O sistema mostra gráficos e a evolução dele perante o que ele vai conquistando. Algo
que acontece com a gente também. Porém, por ficarmos em um modo muito automático, acabamos por não perceber essas evoluções diárias, que quer você queira ou não, pode estar acontecendo com você. Você pode estar evoluindo em algo, mas o fato de você não registrar passa a impressão de que você não está evoluindo em nada. O famoso psicólogo Skinner, o pai do condicionamento operante, e a primeira pessoa a aplicar teorias de aprendizagem instrumental aos humanos, descobriu que a aprendizagem e o comportamento são fortalecidos e modificados por paradigmas de reforço. O autorreforço é um exemplo de processo autorregulador no qual os indivíduos recompensam a si mesmos. Se seu comportamento corresponder aos padrões de desempenho autoprescritos e se um evento favorável, um reforço tangível, estiver associado a um comportamento, esse comportamento será fortalecido e terá maior probabilidade de ocorrer no futuro. Não temos um sistema igual ao Sung, mas podemos emular um pouco disso em nossas vidas. Coisas que são apoiadas por diversos estudos, como fazer registros diários de nossos progressos, registrando e percebendo as coisas positivas que você alcança durante o dia, mesmo coisas que você considera simples. Como já citei em outros vídeos, o nosso cérebro foca no lado negativo das coisas, então é muito mais fácil você lembrar de eventos negativos ou de coisas ruins que você fez durante o dia. Ou seja, basicamente fazendo uma espécie de automonitoramento. Aos poucos, isso vai se tornando um hábito em sua vida. Philippa Lally, psicóloga da saúde, mostrou em seu estudo chamado Como os Hábitos São Formados, que se habituar a um novo padrão de comportamento leva não menos que 2 meses, mas pode levar até 8 meses, dependendo da resposta do seu cérebro à mudança de hábito. Sung vai incorporando diversos hábitos em sua nova vida, e ele começa a fazer algumas coisas de maneira muito automática. E esse sistema vai provocando inconscientemente algumas outras mudanças nele, como a questão de sua forma de pensar. Em um determinado momento, após ele começar a progredir bastante, ele começa a perceber que é ruim ser considerado o caçador mais fraco da humanidade, e que isso não vai trazer nenhum benefício a ele. Por isso que acompanhar o progresso é fundamental para manter a motivação e alcançar seus objetivos. É útil tornar o progresso visual e concreto, por exemplo, anotando ou usando um aplicativo. O rastreamento também pode ajudá-lo a identificar padrões que podem atrapalhar seus objetivos. Por exemplo, as metas de saúde e bem-estar geralmente são feitas a longo prazo. Acompanhar seu progresso e comportamento pode ajudá-lo a identificar quando você tende a cometer erros e, em seguida, abordar as causas subjacentes. Além disso, pode ser motivador refletir sobre o seu progresso e aguardar o trabalho que está por vir. Isso, com o tempo, acaba se tornando uma parte essencial até mesmo de sua identidade. As pessoas ao redor do Sung começam a ver sua evolução. Sua irmã percebe que ele está mais alto, as enfermeiras percebem que ele está mais forte fisicamente, ele está melhor, está mais saudável. Sua aparência muda e parece que agora ele está cuidando de si mesmo melhor. E não apenas as pessoas ao seu redor que começam a ver isso, ele mesmo começa a ver. Ele começa a meio que não aceitar mais o seu eu anterior, ou a versão que nem ele gostava. Não temos o sistema do Sung, mas podemos de fato medir os nossos esforços e medir a nossa evolução diária. E de fato isso não é uma tarefa fácil. Às vezes percebemos que temos hábitos ruins e isso pode fazer a gente fugir das situações, não encarar a realidade que é tão assombrosa. A gente não quer encarar a realidade que está na nossa frente com medo dela. Com isso acabamos evitando-a. Rastrear pode ser um amigo amoroso, mas também severo, do tipo que nos conta verdades que não queremos ouvir. A desconfortável avaliação que somos forçados a enfrentar quando nos monitoramos é a outra grande barreira emocional para a maioria das pessoas na implementação dessa notável estratégia de autoaperfeiçoamento. Você provavelmente já ouviu a expressão de que a verdade dói. Nietzsche há muito tempo escreveu: às vezes as pessoas não querem ouvir a verdade porque não querem que suas ilusões sejam destruídas. Nietzsche não poderia ter sido mais claro nessa questão de rastreamento. Monitoramento não é algo difícil nem complexo. Tudo que você fizer a mais do que você já faz já é um progresso. Todos os dias, eu mesmo faço a contagem do que eu estou fazendo, a quantidade de páginas que eu leio de um livro, a quantidade de dias que eu fui na academia. Quem me segue no Instagram sabe do que eu tô falando. A quantidade de dias que consegui me manter na dieta, que eu escrevi no meu diário. De alguma forma eu criei meu próprio sistema. E isso acabou me ajudando a manter bons hábitos e também a perceber o tanto de dias que eu fiquei sem fazer um hábito que não é bom pra mim. E com isso eu posso ficar mais focado nos meus processos, no meu dia a dia, e não pensando tanto nos resultados. O monitoramento tornou Sung alguém mais confiante e com uma sensação maior do que ele podia fazer mais por si mesmo e pelos outros. Antes disso, ele era alguém que não via saída em muitas situações. Se você nunca planejou ou rastreou sua vida, é como se você estivesse jogando dardos no escuro. O rastreamento funciona porque permite que você finalmente acenda a luz e veja seu alvo. E para finalizar, lembre-se, você pode ser monitorado no trabalho, na faculdade, mas na sua vida, quanto aos seus planos, você precisa fazer isso por conta própria, pois ninguém, absolutamente ninguém, fará isso por você. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo.